O apóstolo Pedro vem nos lembrar em sua segunda carta que falsos ensinos podem nos iludir caso nós não tenhamos conhecimento da palavra, caso nós não tenhamos ainda uma firmeza na nossa fé. É isso que nós vamos abordar principalmente aqui nesse vídeo de hoje que está começando agora, mas que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece em meu perfil no Instagram, de segunda a sexta-feira às 19h30. E eu convido a você que ainda não faz parte desse seleto grupo a participar conosco de segunda a sexta-feira às 19h30 lá no meu perfil no Instagram. Aos sábados e domingos você também pode ter acesso a esse conteúdo aqui no canal no YouTube. Mas para isso eu preciso que você me ajude a fazer com que esse canal cresça. E que para que ele chegue, que esse conteúdo chegue a mais pessoas, você precisa curtir, compartilhar esse vídeo, comentar, para que a plataforma do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas. Também você pode ter acesso aos conteúdos das lives de durante a semana, que eu conservo arquivadas ali no meu feed por alguns dias. Pelo menos 10 dias ficam gravadas essas lives lá no feed do meu Instagram. Convido você a fazer parte, então, a visitar o meu perfil e tenha conhecimento, agregue mais valor ao seu conhecimento bíblico por meio dessas reflexões diárias. Hoje, além da leitura da segunda carta de Pedro, nós vamos ver os capítulos de 24 a 26 do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, que está agindo, está dando vazão à palavra de Deus, está exercendo o seu ministério durante o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém. Então, no capítulo 24, a ideia central é juízo com data marcada. Sim, Deus avisa o profeta Ezequiel que já o rei Nabucodonosor está fazendo cerco, já está construindo rampas de acesso à cidade de Jerusalém. Lembrando que as cidades, principalmente a cidade de Jerusalém, que era a sede do governo, que tinha o templo, elas eram cidades muradas, cidades fortalezas. E para que outros exércitos e outras nações pudessem invadi-la, eram necessários que fossem construídas rampas, eles faziam obras ao redor da cidade, para que assim eles pudessem ter acesso a esse lugar. E esses cercos, eles chamavam de sitiar. Hoje ainda nós vemos algumas coisas nas mídias sociais de países que estão sitiados, de cidades que estão sitiadas. O que era isso? Era o exército inimigo fazer um cerco ali ao redor da cidade, não permitir que entrasse alimento, que entrassem remédios. Naquela época não existiam remédios, eu acredito que eles utilizavam mais plantas e as coisas que tinham ali dentro da própria nação. Mas se nós formos falar a respeito de hoje em dia, o que seria sitiar uma cidade? É impedir que entre alimentos, medicações, médicos e essa cidade, os moradores desse lugar, eles ficam entregues à própria sorte, entregues os seus próprios munícipes ali, vamos dizer, os próprios cidadãos, o seu próprio povo, e o que vier de fora, do que eles depender de fora, eles não terão mais acesso. E isso fazia com que surgisse fome, pestes, porque uma vez que não entrava medicação de fora, que não vinham médicos de fora, acabava que essas pessoas ficavam doentes e acabavam morrendo ali. E se não entrasse nem comida nem água, morriam de fome e de sede. E era isso que estava acontecendo já com Jerusalém. E Deus envia essa palavra para Ezequiel. Filho do homem, registre essa data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente nesse dia. Por que era importante Deus enviar essa mensagem para Ezequiel?
Como as cidades eram longes umas das outras, os estudiosos vão dizer que Babilônia de Jerusalém ficava distante mais ou menos 800 quilômetros. Como naquela época não existia avião, não existia telefone, essas mensagens ali de um reino para outro teria que ser feito por cavaleiros, por pessoas que iriam viajar até lá. E até essa pessoa chegar lá, já teria passado muitos dias. E assim Deus pede para que ele registre aquela data, porque quando esse informante chegasse lá e falasse que a cidade já estava sitiada, ele ia falar, olha, foi em tal data. E isso era para confirmar e dar credibilidade à palavra do profeta. E Deus vai dizer que vai pedir para que Ezequiel faça uma encenação. Ele vai colocar uma panela com carne sobre o fogo. Essa panela vai ferver até aquela carne se derreter. Essa carne vai grudar nessa panela, vai virar uma crosta. E ele vai falar assim que é assim que a cidade de Jerusalém está. Que vai ser, então, tudo que for de bom ali de dentro, tudo que for, tanto as pessoas, os nobres que ainda restavam lá, como as construções, tudo seria destruído pelo fogo, tudo seria destruído pelo inimigo, que não ia sobrar nada. Era isso que Deus queria que os israelitas que já estavam exilados na Babilônia entendessem por meio dessa encenação que o profeta faria. E no versículo 7 vai dizer assim: ai da cidade sanguinária, ora, a sua impureza é a lascívia. Então, assim como uma panela iria queimar, olha aparecendo na minha Bíblia, assim como a panela iria queimar tudo, ia ficar só resíduo, Deus vai dizer que a cidade lá de Jerusalém também ia tornar-se só a impureza, e que a impureza dela era a lascívia, quer dizer, era a falta de honra, a falta de, chamando para os nossos dias de hoje, a falta mesmo de vergonha, que lá estavam acontecendo crimes, lá estavam acontecendo promiscuidade sexual, lá estava acontecendo idolatria. Tudo isso Deus vai dizer que é o que vai sobrar da cidade de Jerusalém. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Deus ficou quantas décadas mandando recados para o povo de Jerusalém. Somente profetas que nós vimos até agora foram Isaías, Jeremias, agora o profeta Ezequiel. Deus manda esses recados com a intenção, com o objetivo de fazer com que essas pessoas se convertam, se arrependam dos seus pecados e assim ele pudesse voltar atrás do seu juízo. Ele diz aqui claramente, ora, não, essa ali eu já li, que é sobre a impureza. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada. Chegou a hora de eu agir, não me conterei, não terei piedade nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações, palavra do soberano o Senhor. Deus desejou que ela se convertesse, que toda a nação de Judá, principalmente a cidade de Jerusalém, se convertesse para que Deus pudesse purificá-la. O desejo de Deus não é a punição, não é o juízo. O desejo de Deus é a conversão, é o arrependimento. Mas uma vez que a nação, que a cidade, que o povo não se converte, não se arrepende, Deus não volta atrás da sua palavra e realmente ele leva juízo sobre esse lugar. Assim como aconteceu com Sodoma, com Gomorra, agora com Jerusalém, com Samaria. Deus ele manda avisos, Deus ele manda os profetas à sua frente, porém nem todos têm a humildade de se converter. A segunda encenação não é uma encenação, gente. A esposa de Ezequiel vai morrer e Deus o avisa antes. Ele fala que a sua mulher vai morrer e que é para ele não prantear, não é para ele jogar cinza sobre a cabeça, não é para ele se alimentar com alimentos de quem está de luto. E isso também era para mostrar ali
para as pessoas, os israelitas que estavam na Babilônia exilados juntamente com Ezequiel, que era para eles também não se lamentarem e também não se vestirem de luto quando eles soubessem do juízo que seria infligido sobre Jerusalém. Olha lá. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, de você será tirado o prazer dos seus olhos, quer dizer, a sua esposa que ele amava, que ele tinha prazer de colocar os olhos sobre ela, seria tirado. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos seus pés. Por que manter apertado o seu turbante? Porque geralmente quando eles estavam se lamentando, estavam de luto, eles jogavam cinza sobre a cabeça. E era para Ezequiel se manter vestido normalmente, não se lamentar, não gemer diante de sofrimento diante do povo. Não cubra o rosto e nem coma comida costumeira dos pranteadores. E Ezequiel vai dizer assim: assim falei de manhã ao povo e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fez o que me havia sido ordenado, ou seja, aparecer em público vestido com o turbante na cabeça, se alimentando normal, calçado as sandálias. Ele não, o tirar as sandálias dos pés também era um sinal de lamento. E ele, tal como Deus o ordenou, ele surgiu em público. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? Que essas coisas? O ele não lamentar pela esposa e também aquela panela que ele mantinha ali no fogo, se derretendo, se consumindo e tornando só a impureza ali daquele metal. E ele vai dizer assim: e vocês vão fazer o que eu fiz quando acontecer tudo isso sobre Jerusalém. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão. Era essa a lição, era essa a moral que Deus queria que o povo de Israel, que estava já na Babilônia, entendesse com essas atitudes de Ezequiel. Já no capítulo 25 e 26 serão profecias acerca das nações ao redor de Jerusalém, que serão as nações de Amon, Moabe, Edom, Filístia e Tiro. Vamos ver. Deus, ele nunca se agradou do arrogante, ele nunca se agradou do orgulhoso, pelo contrário, Deus abomina a arrogância e o orgulho. Sempre que, principalmente em Provérbios, nós vemos que o orgulho precede a ruína. Quer dizer, uma pessoa orgulhosa está prestes a cair, está prestes a sofrer ruína. E assim também era com as nações que estavam ao redor de Jerusalém. Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Esse era o motivo que Deus iria infligir juízo sobre Amon, porque eles aplaudiram, eles se regozijaram com o juízo que havia sido infligido sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém. Da mesma forma com Moabe. Deus diz que eles disseram assim: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão, abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças. Deus vai dizer que a nação, por meio desse juízo que ele está infligindo sobre as nações vizinhas de Judá, ele está querendo dizer: o meu povo não é igual a vocês. Eu estou tratando com o povo de Israel, eu estou tratando com o povo de Judá para que eles conheçam que eu sou o soberano Senhor e se voltem para mim. Era esse o objetivo.
Deus não estava feliz, Deus não estava se regozijando com o juízo que ele estava fazendo com que o povo de Israel e Judá sofressem. Não era isso, Deus estava tratando com o povo. Já as nações que estavam vendo tudo aquilo estavam entendendo que Deus tinha se voltado contra Jerusalém, contra Judá, contra Israel, e não era isso. Deus estava apenas tratando com o seu povo. E eles estavam felizes e Deus vai dizer, eu não vou permitir que isso aconteça. Então também sobre vocês eu vou levantar outras nações que venham e as destruam e as levem como despojo. Contra Edom foi porque elas se vingaram, o povo de Edom se vingou contra Judá. Por isso Deus também iria levantar principalmente a Babilônia. A Babilônia era o grande reino, o grande poder daquele momento, e eles estavam sendo utilizados por Deus como ferramenta de juízo, como uma ajuda para levar juízo sobre aquelas nações. Sobre a Filístia, Deus vai levar juízo porque eles buscaram destruir Judá também, eles buscaram invadir Judá, por isso Deus iria levar juízo sobre eles. Contra Tiro seria porque eles riram, eles disseram assim, o portal das nações está quebrado e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Quer dizer, aqui eles estavam felizes com a ruína de Jerusalém e eles disseram assim, eu vou prosperar enquanto eles estão em queda. Eles estavam se utilizando da ruína de Jerusalém para buscar a sua própria prosperidade. Além do que, eles estavam também pensando em saquear aquele lugar. Por isso que Deus vai conduzi-los a também a ruína para que eles experimentem o que era ter um juízo sobre si mesmo. Lembrando que Deus não é Deus só dos judeus, Deus é Deus de todas as nações. Então ele tem poder para fazer aquilo que ele é bom. Lembrando que também ele vai tratar com essas nações desse jeito. Dessa forma, ele quer que eles também reconheçam que ele é o Senhor. Olha lá, no final ele diz assim, sobre Tiro, que ela iria afundar, que muitas águas iriam cobri-la e que ela seria procurada, mas jamais seria achada. E por último ele diz assim, palavra do soberano, o Senhor. E por muitas vezes ele também repetiu, então quando eu me vingar dessas nações, saberão que eu sou o Senhor. O que Deus desejou com tudo isso, o que Deus tinha como objetivo sobre isso, era que essas nações o reconhecessem como o Deus de todos eles e deixassem as idolatrias, deixassem o paganismo e se convertessem aos seus mandamentos, à sua lei. E assim finalizamos esses comentários do Antigo Testamento, que foram dos capítulos 24 a 26 do livro de Ezequiel. E vamos lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, que hoje muitos ensinamentos também, principalmente acerca daquelas pessoas que eles não se inclinam a conhecer, as pessoas que ainda estão na ignorância sobre a palavra de Deus, na ignorância sobre a fé, na ignorância sobre o próprio Evangelho. Lembrando que em Gálatas 1, de 8 a 11, e eu quero relembrar você sobre isso, Gálatas 1, de 8 a 11, vai dizer assim, mas ainda que nós mesmos, aqui quem está escrevendo é Paulo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que foram pregados a vocês, que seja considerado amaldiçoado. Então, lendo o versículo todo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja considerado amaldiçoado. Por que eu quis ler primeiro essa citação aqui de Gálatas antes de iniciar
o segundo capítulo da segunda carta de Pedro, porque hoje Pedro vai tratar sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. A ideia central do capítulo é o conhecimento da palavra nos mantém seguros contra falsos ensinos. O conhecimento da palavra nos mantém seguros contra falsos ensinos. Olha lá. Ponto 1 que eu quero destacar para você é que a sua alma, a sua salvação, corre perigo ao você dar atenção a falsas doutrinas. E se você conhece a palavra, assim como nós já falamos que o conhecimento da palavra vai proteger você, vai deixar você em segurança contra falsos ensinos, como que você reconhece? Você pode estar se perguntando aí, né? Isa, como que eu reconheço uma falsa doutrina, um falso ensino? Eu conheço o falso sabendo como é o verdadeiro. Eu só reconheço que uma nota de R$100 é falsa se eu conhecer uma verdadeira. Eu só vou conhecer um falso ensino se eu conhecer o verdadeiro. E é isso que Pedro vem falar aqui, e é isso que eu quero, para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. A sua alma corre perigo ao dar atenção a falsas doutrinas. Pedro inicia assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Entre aqueles cristãos estavam já surgindo pessoas que também haviam conhecido o Evangelho, mas estavam fazendo pregação de uma doutrina diferente daquela que os apóstolos tinham ensinado, daquilo que realmente Jesus tinha vindo para ensinar. Por isso que Pedro vai dizer aqui, estão introduzindo secretamente heresias destruidoras. O que é isso? No meio do ensino regular, no meio do ensino normal, vamos trazer para os dias de hoje. No meio dos ensinos de hoje, dizer: olha, você não precisa não de uma denominação. Não, para que ficar de joelhos? Deus vai entender a sua oração de qualquer jeito. Não, mas para que você vai ficar de jejum? Não precisa. Deus vai te amar de qualquer jeito. Você pode sim adulterar o seu casamento, você pode sim se envolver em relacionamentos homoafetivos. Não, Deus ama qualquer um incondicionalmente. São essas falsas doutrinas, esses ensinos sutis que começam a surgir, que desviam-nos da fé verdadeira, que desviam-nos dos ensinos verdadeiros. E é sobre isso que Pedro quer falar aqui, que se nós não tivermos o conhecimento real do que Deus deixou como ensinamento, nós vamos cair nessas ciladas também. Se eu não tivermos um conhecimento da palavra, um conhecimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, nós jamais vamos reconhecer uma falsa doutrina. É por isso que é muito importante esse capítulo para as reflexões de hoje. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Homens aqui, entenda, né, o gênero humano. Não quer dizer que são só homens. Na época já haviam mulheres que também profetizavam, que também ensinavam. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos até de nós hoje buscamos uma fé fácil, buscamos um evangelho light, que não precisa nos tirar das coisas mundanas. Do mundo ninguém consegue sair. Eu não consigo viver totalmente isolada. É também um perigo para a minha mente, para o meu espírito, eu me isolar totalmente do mundo. Mas as coisas mundanas eu posso escolher não ter acesso. E aqui, muitos seguirão esses ensinos vergonhosos, esses caminhos vergonhosos, é quando eu estou achando que aquilo é fácil e que Deus vai chegar lá no último momento e vai me perdoar. Tá, Deus vai chegar no último momento, se eu tiver um arrependimento genuíno, se eu tiver uma experiência genuína com o arrependimento, com a humilhação, de eu me humilhar diante de Deus, sim, Ele vai perdoar, mas como será o seu final?
Como que eu vou achar que eu vou continuar vivendo descaradamente, desregradamente, e eu vou ter tempo de arrepender-me? Como que eu vou saber se eu não sei que dia que a minha existência será tirada daqui, como aconteceu com a mulher de Ezequiel? Ele foi avisado que a sua mulher seria tirada, mas e nós que não somos avisados? Como que eu vou saber se eu terei tempo hábil de viver uma vida desregrada agora, adúltera, nas coisas do mundo e ter tempo de me arrepender antes de ser chamada diante do nosso juiz? Entendem? Então, por isso eu já preciso ser santa agora. Lembrando que santo é separado. É eu ser separada agora. É eu estar me santificando dia a dia para o dia que chegar, eu entregar a minha existência humana nas mãos de Deus, eu estar preparada para isso. Ponto 2, a prática daquilo que Deus abomina. Está lá nos versículos, entre os versículos 10 e 12, e eu quero lembrar você de um versículo que é Provérbios 6, de 16 a 19, que vai falar acerca das coisas que Deus abomina. Há 6 coisas que o Senhor odeia: língua mentirosa, olhos altivos, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha as mentiras e aquele que provoca discórdias entre irmãos. Como será que essas pessoas que estavam com esses falsos ensinos, eles estavam fazendo tudo isso que Deus abomina, que Deus odeia? Espalhando contendas, porque uma vez que você levanta falso testemunho, falsos ensinos, você vai jogar uma pessoa contra outra. Pés que se apressam para fazer o mal, quer dizer, eles estavam só ali no meio daquelas pessoas para espalhar, para os iludir, para os tirar da verdadeira fé. A língua mentirosa, eles estavam distorcendo a verdade do evangelho. E como Paulo disse lá em Gálatas 1, que seja considerado amaldiçoado aquele que ensinaram um evangelho diferente daquele que eles pregaram ali na igreja primitiva e esse que também chegou até nós hoje. Então eles estavam, esses homens, esses falsos profetas, falsos mestres, estavam praticando aquilo que Deus abomina e certamente, como Pedro vai dizer aqui na sequência, eles estavam sendo corrompidos pela sua própria corrupção. Eles também eles estavam trazendo uma destruição sobre si mesmos e iludindo aquelas pessoas instáveis, que é o meu ponto 3 agora. Sem o conhecimento da palavra, falsos ensinos podem te iludir. Se você não tiver o conhecimento do real ensino de Jesus, da verdade sobre Deus, sobre a ressurreição, da verdade sobre os ensinos dos 10 mandamentos, do que nós precisamos praticar para nós sermos justificados, santificados e glorificados, se eu não tiver esse conhecimento, eu posso ser uma pessoa instável e ser iludida. O que é uma pessoa instável na fé? Hoje eu me considero, hoje eu tô salva, gente, eu tô salva. Daí eu vejo qualquer coisa. Não, eu acho que aquilo que eu fiz me tirou a salvação. Daí você lê outra coisa ou vai em uma denominação que vai falar, não, Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Uma vez só foi o sacrifício dele, não precisa mais. Eu saio de lá, nossa, tô salva. Aí eu ouço qualquer outra coisa, não, tô condenada. É essa pessoa instável que não tem o conhecimento, que fica andando de live em live, que fica andando de denominação em denominação e essa pessoa é facilmente iludida. Assim como eu ouço muitas pessoas falando que deixaram o catolicismo por conta de idolatria dentro da Igreja Católica, sendo que idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na minha vida, não são só as imagens que os católicos têm como lembrança dos seus mártires. Idolatria é eu ter o dinheiro no lugar de Deus, é eu ter um cônjuge no lugar de Deus, o meu carro no lugar de Deus, um cantor no lugar de Deus, um pastor no lugar de Deus. Tudo isso é idolatria, não são só os católicos que têm as imagens. Eu posso ter a imagem de uma pessoa viva, até de um jogo na internet, de um site, fofoca. Tudo isso é idolatria. Então, essa pessoa que não tem esse firme conhecimento da palavra, esse firme conhecimento da fé, é facilmente iludida por ser instável. E por último, geralmente os falsos mestres, eles já surgem entre os cristãos. Olha lá, esses homens são fontes sem água.
Sabe quando você chega perto de uma fonte achando que você vai encontrar uma água pura e você chega, ela está vazia ou está água suja ou contaminada? É isso que essas pessoas que ensinam coisas erradas representam para você. Elas não são confiáveis, são fontes sem água, são fontes ou com água contaminada. E Pedro vai dizer que essas pessoas que estão ali, esses falsos mestres, já conheciam a palavra, porque ele vai dizer: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. O que isso quer dizer? Que essas pessoas já tinham conhecido o Evangelho, já tinham sabido sobre a ressurreição de Jesus, já tinham provavelmente sido batizados, já estavam sendo membros da igreja primitiva e ainda assim caíram na cilada de ensinar coisas erradas, de ensinar falsas doutrinas por conta de ganância, provavelmente também por conta de dinheiro. E assim, amores, eu convido vocês a compartilhar esse conteúdo se foi útil para você, curtir, comentar. E nos próximos vídeos eu trarei mais conteúdos, mais reflexões. Lembrando que amanhã, dia 25/11 de 2024, estarei ao vivo no perfil @isapenha Mensagem de Vida com uma live ao vivo lá. A live é ao vivo mesmo e você pode participar comigo no Instagram. Fique com Deus, tenha um excelente final de dia ou final de noite, que eu não sei o horário que você está assistindo. E até o próximo vídeo. Tchau!